Olá, aqui Daniele Neri e eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Alguém tem o direito de te destruir? Alguém tem esse direito? Você acha que alguém tem o direito de destruir você, de acabar com a sua vida? Provavelmente a sua resposta é: claro que não. Ninguém tem o direito de acabar com a minha vida. Só que o assunto de hoje, o 6º capítulo do meu livro, Como Ter Certeza que Você Ama Deus, nós vamos falar sobre pecados sexuais. E os pecados sexuais, na verdade, acabam com a gente. Então, se você acha que ninguém tem o direito de acabar com a sua vida, ninguém inclui também você. Você também não tem o direito de acabar com a sua própria vida. E o homem, no geral, tem esta contradição, porque ele comete, segundo a palavra de Deus, pecados que são contra o seu próprio corpo e que acabam com ele, que o destrói. Então, se ninguém tem o direito de acabar com a sua vida, nem você mesmo tem esse direito. A Bíblia fala que o nosso corpo sequer é nosso. Então, nós não temos o direito de acabar com aquilo que nem é nosso, que é o nosso corpo, certo? O texto base desse capítulo é 1 Coríntios 6, a partir do verso 12, é uma passagem que tem por título A Sensualidade é Condenada. Nós vamos ler a parte B do verso 13, 1 Coríntios, capítulo 6, parte B do verso 13, depois o versículo 15 e depois o 18, 19 e 20. Acompanhe aí comigo. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto, ele deixa claro que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que o nosso corpo não é nosso, que a gente deve usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, certo? E é um pouquinho disso que eu falo nesse capítulo, Eu não vou entrar em detalhes desse capítulo, porque realmente é um capítulo assim muito extenso, que tem muitos detalhes, então não vai dar para falar tudo aqui, vai ser um resumo assim. Acho que esse vai ser o capítulo mais resumido, que eu não vou entrar tanto no assunto, só quero passar para vocês a ideia do que é esse capítulo, certo? Então, eu vou falar sobre beijo na boca, os pecados, na verdade, sim, eu vou falar dos pecados sexuais, também vou dizer algumas coisas que às vezes a pessoa fica em dúvida se é pecado ou não, certo? 2 pecados que qualquer pessoa que seja cristã, mas até pessoas que não sejam cristãs, mas que tem um senso, um senso, vamos dizer assim, da sociedade. Tem 2 pecados específicos que é fácil de você saber que é pecado sexual e que não é novidade para ninguém, que é o sexo fora da aliança do casamento, que pode acontecer tanto antes de se casar como depois de casado. Antes de se casar, a Bíblia chama esse pecado de fazer sexo
antes do casamento de fornicação. Então, onde você vê na Bíblia escrito fornicação, é o pecado sexual anterior ao casamento. E adultério é o pecado sexual que você comete fora da aliança do casamento, porém depois de já ter se casado. Então, é o sexo com outra pessoa que não o seu cônjuge, certo? Então, também é um pecado sexual, certo? Segundo a Bíblia, para nós cristãos, é a única forma, o único momento que você pode ter uma vida sexual é dentro da aliança do casamento com o seu cônjuge, certo? Beleza, então nesse capítulo eu vou falar um pouco sobre isso e de outros pecados sexuais que eu acredito que não convém dizer aqui, mas eu fiz um artigo, que tem muito desse artigo no meu livro, e eu vou deixar o link aqui embaixo, que o título tá lá no meu blog, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, vocês clicarem e lerem lá para vocês terem mais uma noção, que é Beijo na Boca, Lascívia e Sexo. Eu explico isso lá no meu blog, certo? Vou deixar o link aqui. E a ideia que eu quero passar é para você ter um conhecimento sobre esses pecados e evitá-los, né? Por quê? Porque o nosso amor por Deus a gente demonstra quando a gente procura saber o que o agrada e o que não agrada e busca fazer aquilo que o agrada e deixa de fazer aquilo que não o agrada, né? Isso também faz parte do nosso amor por Deus. E o nosso amor por Deus também envolve o nosso amor a nós mesmos, que no caso os pecados sexuais são pecados contra o nosso próprio corpo, então seria uma falta de amor próprio. E como normalmente o pecado sexual não atinge apenas a pessoa, mas também a outra pessoa, então ele também é uma falta de amor ao próximo. Então, se você não está cumprindo o mandamento de amar, né, de você se amar, né, porque é a base do mandamento de amar o próximo, porque se você deve amar o próximo como a si mesmo, você não ama nem a você mesmo, então você está se destruindo. Então, você deve amar a si mesmo, amar ao próximo, e essas duas coisas é um sinal do seu amor por Deus, né? Quando você se ama, você está valorizando o que Deus te fez, né? Deus te criou e Deus quer que você valorize isso. Deus não quer que você peque contra o seu próprio corpo, também não quer que você peque contra outra pessoa. Sobre fazer o outro pecar, a Bíblia fala, eu vou citar aqui só onde estão, porque são em 3 lugares que se encontra essa passagem que fala sobre não ser pedra de tropeço na vida dos outros, né? E está lá em Mateus 18:6, Marcos 9:46 e Lucas 17:2. Lá diz que seria melhor se quem faz o outro tropeçar amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e se lançasse ao mar, né? Então, quer dizer, né, a importância de você não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Mas eu só incluí esse capítulo porque dentre os pecados sexuais está a lascívia. E dentro do pecado de lascívia pode estar, né, o beijo e a sensualidade, né? Como na minha experiência o que o Senhor me despertou foi com relação a esse pecado de sensualidade, então por isso eu fiz esse capítulo, falei um pouco mais sobre outras coisas, né, que são pecados sexuais, e então eu resolvi falar sobre isso, certo? Então, eu falo um pouquinho se beijo na boca é pecado, né? O que é lascívia exatamente? A lascívia, ela é tudo aquilo que normalmente no namoro, né? Às vezes os cristãos fazem, achando assim que o que eu não posso é fazer sexo antes de me casar, é isso que eu não posso. E fazem várias coisas, né? Que despertam o desejo sexual no outro e na própria pessoa, certo? Então, a lascívia é um pecado que
é um pecado de tropeço, como eu tinha falado aqui esses textos que eu citei, que falam para você não ser tropeço na vida de ninguém. A lascívia, ele é um pecado que faz o outro pecar. Então, faz despertar o desejo sexual, sendo que você não pode supri-lo, certo? Sobre lascívia, beijo na boca e tudo, eu tirei muita coisa desse livro, que é um livro do Nelson Júnior, da Ângela Cristina, do Eu Escolhi Esperar, né? Amor e Sexo, um livro muito bom, eu queria indicar aqui. Eles até colocam assim, ó, uma conversa bíblica e sem rodeios sobre vida sentimental, namoro e sexualidade. É um livro muito bom para jovens cristãos. Você quer saber mais sobre esse assunto, né? Amor e sexo, né? É um livro muito bom, eu indico. Eu citei algumas coisas que tem nesse livro aqui no meu livro, porque eu achei muito interessante. Ele explica aqui como o beijo, na verdade, é o maior afrodisíaco que existe, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, o pastor Nelson e a Ângela dão várias dicas aqui muito importantes para a vida do jovem cristão, certo? Então, em resumo, é isso. Eu não vou me prolongar, porque realmente esse capítulo é bem extenso, né? E é bem complexo e tal. Mas eu queria só finalizar relendo aqui essa parte, né, o capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 20, para reafirmar, né, não se destrua, não destrua o seu corpo, né, além do pecar contra o próprio corpo, né, como a Bíblia fala aqui, em outros textos também a Bíblia fala sobre a ligação de almas, né, através do sexo. Então é muito mais sério do que a gente imagina, né? Quando Deus ele fala na tua palavra, ele nos ensina para não pecarmos contra nós mesmos, isso na verdade não é uma imposição para que você seja proibido de fazer algo que, né, que te dá prazer. Não é isso. Na verdade, Deus ele se preocupa conosco e ele quer nos proteger, né? Casamento é uma invenção de Deus. Deus fez o casamento para a nossa própria proteção, certo? Então, né, existe a forma, né, correta, lícita, né, como o Senhor nos ensina, né, para ter uma vida sexual, e é através do casamento, certo? Isso estou falando para cristãos, né, gente? Enfim, então eu vou encerrar aqui lendo mais uma vez, que você medite nessa palavra, né? Não se destrua, não peque contra o seu próprio corpo. Você está pecando contra Deus, contra si mesmo, contra o próximo também, porque é falta de amor ao próximo também, ajudá-lo a se destruir, certo? Então vamos lá, ó. Fugir da impureza. A Bíblia manda fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, foi o preço de sangue de Jesus na cruz. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, certo? Então, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que Deus abençoe sua vida. O próximo capítulo eu vou falar sobre noções básicas sobre cura e libertação, também é uma parte do livro muito interessante, né? E eu espero que em breve eu possa estar fazendo esse próximo vídeo, vou preparar ele direitinho. Também é um capítulo bem extenso, que eu vou tentar falar assim bem rapidamente, só falar sobre ele, né? Como eu fiz nesse, né? Sem entrar em muitos detalhes, mas só fazer um resumão, certo? Então, que Deus abençoe sua vida. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve no canal para você continuar assistindo os próximos vídeos, né? Que eu vou fazer todos os vídeos, né? Tô fazendo todos os vídeos de cada capítulo, certo? E continua acompanhando a gente aí, se inscreva no canal, curte, compartilhe com seus amigos, tá bom? E que Deus abençoe sua vida. Até mais, tchau!